Bem-vindo ao programa Descomplicando a Indústria. Esse é o espaço onde eu compartilho tudo que eu aprendi no campo, para te ajudar a evitar falhas, reduzir a pressão no dia a dia, ter mais tranquilidade na manutenção. Eu sou Eric Simas e hoje a gente vai conversar por que trocar o óleo não é prevenção, como decidir a ação certa sem piorar o sistema. Muita gente está acostumada a trocar o óleo como uma ação preventiva, mas na realidade ela está ligada mais a uma ação corretiva, porque o que faz a gente permanecer com o óleo a longo prazo é a gente ter uma ação de prevenção, que seria a gente fazer tratamentos contínuos, onde a gente consegue manter as características do óleo. Então, se a gente controla as condições físicas de partículas sólidas, as condições de umidade, as condições de não misturar esse óleo com outro fluido que possa gerar uma incompatibilidade, ou de a gente não deixar esse óleo trabalhar em condições extremas de temperatura, a gente consegue preservar as condições dele para trabalhar com ele a longo prazo. E o pessoal tem na cabeça que, por exemplo, assim, meu óleo não está com contaminação sólida, eu vou chegar e vou trocar a carga de óleo. Isso é uma forma corretiva e não preventiva de cuidar do seu sistema. Eu gosto sempre de fazer um comparativo com o corpo humano. Então, quando a gente fala do corpo humano, nosso sangue, quando ele está, vamos dizer assim, com algum problema, a gente faz um tratamento, a gente não troca o sangue. Mesma coisa se a gente for pensar numa piscina, eu falo muito sobre isso, uma piscina, se ela está suja, a gente não troca a água da piscina, e sim a gente trata a água da piscina, até porque se a piscina continuar suja, a gente coloca uma água limpa, isso vai ser um problema. E no sistema acaba tendo essa situação também, a gente precisa controlar o nível de contaminação do óleo para que a gente consiga ter o sistema limpo, até porque quando a gente coloca uma carga nova de óleo, o sistema está contaminado, a gente vai acabar gerando contaminação para a carga nova. Então a gente precisa ter esse cuidado e entender que o fato é, precisamos cuidar do óleo e não trocar o óleo. Trocar o óleo só quando realmente o óleo estiver degradado, ele já estiver sem condições. Aí eu estou falando de aditivos, estou falando que realmente ele está numa condição de saturação alta, onde ele não tem mais condições de uso. Então, e quando o óleo chega num ponto tão crítico, que chega ao ponto de ter quando o óleo chega numa condição tão crítica que é necessário fazer a troca, é porque foi algum erro no processo. Ou realmente o teu sistema ele exige que o óleo trabalhe numa condição mais alta de temperatura. Então são os 4 pontos que eu já mencionei, que é a questão de quantidade de partículas sólidas em excesso, isso vai gerar degradação do teu óleo, umidade no teu sistema, isso vai gerar degradação no teu óleo. Se o teu óleo trabalha com uma condição de misturar com outro tipo de fluido, isso pode gerar degradação no teu óleo, porque essas misturas elas podem gerar incompatibilidade. Isso pode acontecer até se eu compro o óleo de um fabricante, eu começo a comprar óleo de outro fabricante. Eu posso fazer isso? Você pode fazer isso desde que o óleo ele tenha compatibilidade um com o outro. Porque essa mistura ela pode gerar um problema que vai gerar a degradação do óleo e provocar uma contaminação no seu sistema, em toda a sua tubulação, componentes e assim por diante. E o quarto ponto, que ele é crucial também, é a questão de excesso de temperatura. Existem outros pontos que podem atacar o teu óleo? Até existem, mas esses são os 4 pontos que eu entendo que são os pontos principais. Os pontos de atenção realmente que você consegue ter um controle maior para não ter a necessidade de tomar uma ação corretiva, que seria a troca do óleo. Esses 4 fatores, a gente tem um controle total sobre 3 deles, como a gente já falou, então, com a questão da sujidade no óleo, que é partícula sólida, umidade e mistura com outro tipo de fluido, isso é só uma questão de processo. É você ajustar o processo, controlar essas variáveis e você consegue ter essa condição controlada. Mas esses fatores eles podem acontecer em série ou em paralelo. O que eu quero dizer com isso? Pode ter uma situação que o teu sistema ele tenha só contaminação sólida, como ele pode ter contaminação sólida e umidade. Então você precisa controlar os fatores e você consegue ter certeza de controle desses 3. O quarto fator, que é a temperatura, isso vai depender do teu sistema. Em muitos casos você consegue controlar também, que seria com um trocador de calor e assim por diante, porém existem equipamentos que eles necessitam trabalhar com uma temperatura mais elevada e nesse caso sim vai acontecer de degradar e daí não vai ter jeito, a gente vai ter que trocar a carga de óleo, mas assim, lembrando, né, que isso aí é uma condição atípica, grande parte dos equipamentos você consegue ter o controle de temperatura e daí ter o controle total dessas 4 características principais que eu trouxe aqui. Então, quando a gente está falando em prevenção, é a gente controlar essas características, né? E como é que a gente faz para controlar isso? A gente pode controlar através de análise de óleo, a gente consegue controlar fazendo filtragens recorrentes, a gente consegue controlar fazendo desidratação de óleo para manter a umidade no teor baixo. Então, a gente tendo esse controle periódico, ensaios recorrentes com análise de óleo, fazendo esses controles, as intervenções necessárias, a gente não deixando o óleo ultrapassar essa condição que ele comece a degradar, você consegue controlar para poder ter uma vida útil melhor do seu equipamento e também uma vida útil maior para o teu óleo.
E até trazendo como exemplo aqui, a gente tem um caso aqui bem legal, que é uma usina hidrelétrica, onde a gente está 12 anos sem trocar a carga de óleo. E como é que a gente chegou nessa condição? Esse eu vou dar um exemplo até para vocês levarem para o dia a dia de vocês. Apesar de que vocês tenham talvez uma indústria ou tenham um outro setor, mas vocês podem trabalhar com essa ideia para ter uma noção de como é que funciona. Nessa usina hidrelétrica, a cada 2 anos era feita uma intervenção em cada turbina. Então o que acontecia? Independente da condição do óleo, era feita essa intervenção e era feita essa filtragem e desidratação do óleo. Então o que acontecia? Tinha 3 turbinas, então num ano parava uma turbina, no outro ano parava 2 turbinas. Aí no outro ano parava uma turbina, no outro ano parava 2 turbinas. E era feito esse trabalho recorrentemente. Então esse cuidado que era feito com óleo, ele trazia também o controle das contaminações sólidas e de umidade. A contaminação por mistura de outro tipo de fluido, eles controlavam internamente nas compras que eles faziam. E a questão da temperatura era controlado pelo sistema de resfriamento do equipamento deles, da turbina. Então eles tinham um controle completo dos 4 pontos. Pô, então quer dizer que eles só faziam esse trabalho a cada 2 anos? Não, porque eles tinham controle de análises a cada 3 meses. Então esse equipamento, em teoria, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada 3 meses eles coletavam uma amostra e se em alguma amostra identificasse que tinha um nível de contaminação acima do esperado, essa intervenção ela era feita antes. E também quando acontecia algum problema, como aconteceu em 12 anos uma vez, de estourar uma bomba, essa bomba ela jogou sujeira para todo o sistema, então foi feita uma intervenção pontual. Então nesse caso, essa era a estrutura de trabalho deles lá, eles estão há 12 anos sem trocar a carga de óleo e até hoje não trocaram a carga de óleo e fazendo esse trabalho recorrentemente. Então eles têm uma economia muito grande com relação à reposição de óleo, mas o segredo não está na reposição do óleo, e sim na funcionalidade do equipamento, a confiabilidade dele. Porque esse equipamento ele gerou uma confiabilidade tão grande que ele foi reconhecido como a usina hidrelétrica com maior nível de confiabilidade. Então, e eles ganham por isso. Então, assim, nesse setor específico que eu estou mencionando, eles têm eles têm um valor hora de energia gerado maior do que em outros equipamentos que não têm a disponibilidade tão confiável quanto a deles. Mas isso, se a gente for levar para a prática para qualquer tipo de indústria, a gente consegue ter esse conceito entendendo que o equipamento disponível ele está gerando uma produtividade maior para o cliente, para o seu empreendedor que está responsável pelo aquele empreendimento ou para toda a equipe que está em função daquele equipamento. Então é muito importante a gente manter esse equipamento disponível. Eu sempre digo que existe uma economia no óleo? Sim, existe. Mas a economia maior não está no óleo, sim está na confiabilidade do equipamento. Ele está produzindo o que é para produzir ou acima do que é para produzir. Ele está operando sem ter vamos dizer, uma parada inédita, uma coisa que não estava prevista, e sim com as manutenções programadas. Então a gente consegue ter um planejamento e uma organização muito maior trabalhando nesse formato. Então na prática, como é que você vai fazer isso para o seu equipamento, para a sua indústria, para o seu setor, para a sua siderurgia, mineração, o que quer que seja? Primeiro você precisa entender do seu equipamento. Então, o meu equipamento trabalha 7 dias por semana, trabalha 24 horas. Então, assim, você tem que olhar o seu contexto e trazer a sua realidade para o controle ideal. Então, por exemplo, lá nesse caso que eu falei, eles trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eles faziam uma análise a cada 3 meses. Se o equipamento de vocês trabalha num formato, por exemplo, de repente trabalhar um horário comercial, talvez uma análise a cada 6 meses já estaria legal. Tá? Só que a gente precisa entender o contexto. Pô, o meu equipamento está exposto a um ambiente muito contaminado, existe um nível de contaminação externo que pode estar agredindo ali o equipamento, então, pô, eu trago para uma condição mais curta de ensaios de análise para controlar isso. Então a gente precisa olhar essas realidades e agora eu vou falar um pouco mais, vou me aprofundar nos 4 itens que a gente já mencionou para você entender como é que fica melhor para o seu contexto. E reforçando que é importante não deixar o óleo começar a degradar ou degradar completamente para daí sim tomar uma ação, porque a partir desse momento você já está perdendo o óleo. Se ele já começou a degradar, você já está deixando o óleo chegar numa condição acima do esperado e muito provavelmente com o tempo você vai perder essa carga de óleo. Então é importante a gente limitar para que ele não ultrapasse o nível esperado. Então, a gente vai manter a condição do óleo no nível esperado ou melhor, tá? Nunca acima. Então, quando a gente fala da sujeira no óleo, as partículas sólidas, lembrando que as partículas sólidas a gente não consegue enxergar o olho nu, a gente precisa ter um aparelho para metrificar isso. Então, se eu tenho um determinado nível de contaminação que é aceitável para o meu equipamento, o que vai acontecer? O nível de contaminação com o funcionamento do seu equipamento, ele tem a tendência de começar a subir essa contaminação. Isso é normal do desgaste natural do equipamento.
Então, se o meu nível de contaminação está aqui e o aceitável é até aqui, o que vai acontecer? Quando ele chegar próximo do aceitável, você vai fazer uma intervenção e vai trabalhar com ele abaixo do aceitável, para ter esse controle de uma forma rigorosa, para que ele não ultrapasse os limites. Tá? Isso aí, quando a gente não consegue, vamos assim, mensurar exatamente quando seria o ponto ideal para fazer essa intervenção, é importante que a gente faça pelo menos um cenário a cada 2 anos, que nem a gente recomendou aqui, no mínimo, para que a gente consiga ter esse controle e não ser pego de surpresa com relação a esse cenário, tá? Assim, acredito que um equipamento, né, que trabalha recorrentemente, no mínimo, a cada 2 anos, deveria passar por um processo de filtragem para poder ter um acompanhamento regular e um controle ideal para esse equipamento. A mesma lógica ela se aplica à questão da umidade no óleo. Então, se eu sei que meu equipamento aceita 300 ppm de água no óleo, eu não vou deixar chegar a 300 para daí tomar uma ação. Quando eu sentir que esse equipamento ele já está subindo, né, isso aí eu estou falando, existem casos isolados que talvez vai ter uma contaminação que você vai ter que tomar uma ação de imediato, uma intervenção de imediato, porque se estourar uma vedação de um trocador de calor que é com a base de água, pode acontecer isso. Mas se não acontece isso, normalmente, essa umidade ela pode até se manter estável e talvez até com o tempo ela vá subindo aos poucos. Então eu não vou deixar chegar na condição de 300 ppm e vou tomar uma ação. O que começa a gerar problema no seu sistema? É o óleo estar com excesso de contaminação e você deixar ao longo do tempo esse óleo nessa condição e não tomar nenhuma ação. Esse é o problema. Quando você identifica um problema, você tem que agir de imediato, o mais breve possível, porque é pior deixar esse óleo trabalhando nessa condição, que ele pode te gerar outros problemas. Então, aí falando sobre a questão da incompatibilidade de óleos, enfim, de aditivos ou de fluidos diferentes. Então, o que acontece? Os cuidados que a gente pode ter. Então, se eu vou abastecer a minha central hidráulica, o meu reservatório, enfim, com um óleo específico, um óleo que tem que ser filtrado, eu tenho que ter uma unidade só para isso. Ou se eu vou usar uma unidade que eu abasteço óleo diesel em um caminhão, que eu abasteço o óleo hidráulico numa central de lubrificação ou hidráulica que seja, se eu vou usar o mesmo carrinho, eu tenho que ter certeza que esse carrinho está limpo. Eu não recomendo a gente fazer esse tipo de trabalho. É ideal que você tenha um carrinho para aquela aplicação específica que exige um cuidado maior, diferente de um óleo diesel, por exemplo. Então a gente precisa ter essa separação e essa consciência de saber utilizar o equipamento correto. Da mesma forma que se for usar um funil ou alguma coisa para abastecer, que também não é o ideal para o sistema hidráulico lubrificante, porque existe um risco de contaminação muito alto, mas no caso de você não ter um equipamento adequado para abastecer e assim por diante, o ideal é que eu tenho que entender que esse funil ou qualquer material que eu vá utilizar ali, ele tem que estar limpo, a mangueira tem que estar limpa, o filtro tem que estar limpo, então todos os componentes que vão entrar em contato com o óleo tem que estar limpo. E um outro ponto muito importante, porque pouca gente tem conhecimento, na realidade, é a questão da incompatibilidade quando a gente troca de fornecedor. Então não quer dizer que eu uso um óleo para uma turbina, que eu vou ligar para outro fornecedor, que ele vai me fornecer um óleo de turbina também, e que esses dois óleos eles têm compatibilidade. Pô, mas é a mesma aplicação, é para uma turbina? Sim, pode ser para uma turbina, mas o que acontece? Um fabricante pode estar usando um tipo de aditivo para a mesma finalidade e o outro fabricante outro tipo de aditivo. E esses aditivos, talvez quando misturados, eles podem gerar essa incompatibilidade. E essa incompatibilidade vai gerar o quê? Vai gerar borra, vai gerar espuma, então isso pode gerar cavitação no teu sistema. São problemas bem complexos de se resolver, porque daí vai te gerar um problema maior, porque você vai ter que trocar além do óleo, você vai ter que limpar o sistema e os componentes. E corre o risco de estragar um componente de imediato por conta do nível de contaminação, porque essa borra ela impregna na tubulação, nos componentes e assim por diante. Então, essa questão do óleo, como é que eu minimizo isso? Como é que eu controlo isso? Você pode controlar isso através do fabricante. Então, quando eu vou trocar de fabricante, eu nunca posso trocar de fabricante? Não, você pode trocar de fabricante. Mas é importante que você valide com esse outro fabricante, esse novo fabricante, que você utilizava o óleo XYZ, e ele formalize para você que esse óleo não tem risco de incompatibilidade com um novo óleo. Ele formalizando isso, te dando a garantia com relação a isso, até porque se depois vir a dar um problema, você tem como recorrer para ele, aí você está mais seguro com relação a isso. Tá? Existem poucas empresas no Brasil também que fazem esse tipo de ensaio de entender a compatibilidade, por isso que eu recomendo realmente que você trate direto com o fabricante, porque aí você vai ter a validação direto e também o compromisso dele em caso de garantia se der algum problema. E lembrando que essa questão do aditivo nem sempre ela acontece de imediato. Muitas das vezes ela pode acontecer ao longo do tempo, porque a mistura é pouca, então os aditivos eles começam a reagir ao longo do tempo e começa a dar esses sinais até que gera um problema maior. Quando existe um nível de óleo considerável, né, que a gente mistura uma quantidade
parecida, né, e que existe uma incompatibilidade muito grande, essa situação pode acontecer de imediato, mas se a mistura é muito pequena, isso pode acontecer ao longo do tempo e às vezes você nem vai perceber. Então é importante a gente já tomar uma ação antes, já trabalhar com a prevenção e não com a correção, porque às vezes quando a gente vai tomar ação corretiva, o problema já está gigante. Uma outra coisa muito importante, falando ainda sobre aditivos, sobre incompatibilidade, situações que eu já passei em campo. Por exemplo, eu já peguei óleo com mistura de detergente, o pessoal lavando com VAP o equipamento hidráulico, jogando água em cima. Então, assim, como se estivesse lavando um carro, realmente. E a gente não pode agir assim num sistema hidráulico porque ele é sensível. E essa sensibilidade, esse detergente, essa água, esses fluidos, álcool, enfim, outros tipos de solvente, ele misturado com óleo, ele vai gerar degradação, porque são materiais totalmente diferentes. Se ele não gerar degradação, ele vai gerar desgaste no teu equipamento, porque não vai lubrificar como deveria, ou ele não vai exercer a força que deveria, porque são fluidos completamente diferentes. Então a gente já pegou condições onde o pessoal, por exemplo, ele lavava, inclusive o óleo que vazava, quando dava um vazamento, caía numa canaleta, que essa canaleta também era quando o pessoal lavava o piso e aquele detergente, aquele solvente que eles usavam para lavar o piso se misturava com óleo, e o pessoal guardava esse óleo e queria, por exemplo, reutilizar esse óleo no futuro. Então chegava lá, a condição do óleo era extrema. Ele já não estava numa condição, por exemplo, de fazer uma filtragem, uma desidratação, e sim já estava degradado por conta de toda essa mistura, que além da sujeira, além da umidade, tinha solventes, produtos químicos diluídos ali de forma diferente, e o pessoal entendia que aquele óleo dava para reutilizar. Então, a gente precisa ter consciência que a gente precisamos ter um cuidado, tá? E pouca gente na indústria tem esse conhecimento, às vezes, com relação a esses cuidados com óleo, então é importante a gente olhar no detalhe. E o último ponto que a gente falou é sobre a questão da temperatura. Então, como eu falei, existem processos que não necessitam de excesso de temperatura, e esses que não necessitam a gente consegue controlar. Então, como é que a gente controla isso? Eu dei alguns exemplos aqui. A gente falou sobre trocador de calor, e quando a gente fala de trocador de calor, existem dois tipos bem comuns, né? Tem um que utiliza a água como meio de resfriamento, então é uma tubulação onde passa água, com água fria, e passa o óleo quente, e essas chapas elas entram em contato, elas estão separadas só por uma vedação, e ela faz esse controle de baixar a temperatura. Outra forma seria através da ventilação. Existem trocadores de calor que através da ventilação eles abaixam a temperatura. Também serviria nesse formato. Até quando o seu equipamento atende, né, vamos dizer assim, quando dá para poder baixar a temperatura do seu equipamento com um trocador de calor sem ser a base de água, eu até recomendo porque é um risco menor de contaminação. Só que existem equipamentos que têm uma temperatura muito elevada e que só através da ventilação se torna muito complexo de remover essa temperatura toda. Uma outra forma de controle, através da automação, através de sensores, que são formas que a gente consegue controlar e monitorar a temperatura para que ele não exceda o seu limite. Então esse é o ponto, o quarto ponto que a gente comentou, e também precisa ter esse controle, e tendo esse controle a gente consegue avançar e controlar bastante a condição do óleo. E só lembrando, a temperatura elevada, ela acelera a degradação, diminui a vida útil do óleo e também agride os aditivos de forma recorrentemente nessa temperatura elevada. Então, conclusão sobre o que a gente falou aqui. Trocar o óleo, na realidade, ele não resolve o seu problema. Ele pode ser um paliativo, em alguns casos ele pode até te gerar um problema, porque assim, lembrando, se eu estou trocando um óleo que ele está degradado, que ele está com excesso de contaminação, sempre sobra algum resíduo no sistema. Então, quando eu troco o óleo, existe essa condição de mistura. E essa mistura, ela pode trazer mais contaminação para o teu óleo novo. Coloquei um óleo novo, mas o meu sistema estava 100% seco, 100% sem nenhuma gota de óleo. Não é assim. Na prática não é assim. Por mais que você drene as mangueiras, por mais que você drene a tubulação, por mais que você limpe o reservatório, normalmente sempre fica um pouco de óleo, e esse óleo que está lá dentro ele vai te gerar uma contaminação. Então olha só como é importante essa prevenção. Se a gente está falando que trocar o óleo vai me gerar uma contaminação, eu colocando uma carga de óleo nova, existe uma grande probabilidade disso acontecer, é muito mais interessante eu trabalhar com a prevenção para que eu não precise trocar a carga de óleo, para que eu consiga controlar todas as variáveis, e eu controlando essas variáveis, eu não mantenho meu sistema contaminado. Eu não mantendo meu sistema contaminado, eu mantenho o meu equipamento com uma confiabilidade em nível muito alto, e essa confiabilidade vai me gerar muita produtividade, né? Vai me gerar disponibilidade do equipamento e vai me gerar satisfação, tanto da empresa quanto do cliente final, com os resultados que a gente vai gerar. Então olha só quão importante é a gente ter esse controle. E um outro fato muito curioso, que talvez algumas pessoas vão achar até estranho,
Mas o que que acontece? O óleo novo, quando eu vou trocar uma carga de óleo, normalmente o óleo novo ele não atende a sistemas sensíveis. O que que eu quero dizer com isso? Todo óleo tem um nível de contaminação, independente se ele está num tambor lacrado ou se ele está armazenado num reservatório. O que que acontece? Se você tem um óleo dentro do seu reservatório onde você faz o controle de contaminação, o que que acontece? Aquele óleo está aqui o nível de contaminação e aqui é o aceitável dele. Então você sempre está abaixo, está controlado isso. Quando você compra uma carga de óleo nova, eu vou tirar esse óleo aqui e vou comprar uma carga de óleo novo. Se eu não tenho esse controle, o óleo novo, ele vai vir numa condição acima. Então, antes de rodar o sistema, eu preciso trazer ele, no mínimo, para o aceitável. Então, o que que acontece? Para vocês terem uma ideia, existe uma norma que se chama NAS 1638. Essa norma, ela controla o nível de contaminação do óleo. Então, ela tem uma tabela que ela mede a quantidade de partículas a cada 100 ml de óleo. E o que que ela fala? Ela fala o seguinte, a cada nível mais alto, mais elevado, a numeração mais elevada significa que o óleo está mais sujo, tá? Então, normalmente, a numeração mais elevada seria na casa de NS12, mais ou menos, tá? Então, se eu falar NS1, ele está muito mais limpo do que NS12. Essa seria a prática, né, com relação à norma, exemplificando de uma forma muito simples aqui para a gente trazer esse aprendizado. Então, o que que eu quero dizer? O óleo novo, ele vem numa classe normalmente 10, 11. Pô, Eric, então quer dizer que se eu olhar o óleo novo, ele tá contaminado. Se eu tirar uma amostra, eu consigo ver sujeira. Não, você não consegue ver sujeira. E também não quer dizer que esse óleo está numa extrema contaminação, mas para equipamentos sensíveis, o que que acontece? Esse óleo não atende. Qual é normalmente a classe de um óleo para um equipamento sensível? Normalmente NS7, normalmente NS5. Então, assim, mas assim, do 10 para o 5 é muita coisa? É muita diferença. A gente está falando aqui de uma quantidade de partículas muito elevada. Então, assim, é um volume de partículas muito grande. Então, realmente, o óleo novo, ele não vai te atender em vários equipamentos, em vários aspectos aí em campo. Então, equipamentos sensíveis, eles precisam de um óleo mais limpo. Ah, mas o meu equipamento não é tão sensível. Mas pensa comigo, se você coloca, né, vamos dizer assim, o teu equipamento ele aceita NS10, por exemplo. Pô, beleza, o óleo novo ele vem 10 ou 11, né? Eu preciso analisar isso também. Se eu mantenho esse NS8, por exemplo, eu tenho um ganho muito grande com relação a isso. Então, mesmo esse equipamento faz total sentido você ter um controle de contaminação. Porque quanto mais limpo o óleo, mais produtividade do teu equipamento vai ter, mais confiabilidade ele vai ter. Então, a gente realmente, dependente do tipo de equipamento, é o ideal que você tenha um controle para que ele mantenha abaixo do aceitável. Então a prevenção ela é sempre agir antes, não deixar a coisa acontecer e depois ver o que vai fazer. Então agir antes, neste caso, é não trocar a carga de óleo e sim controlar as principais variáveis que degradam o óleo. Então se você está trocando óleo e não está controlando essas variáveis que eu mencionei aqui, é sinal que a sua prevenção ela falhou lá atrás. Então se esse conteúdo te ajudou a enxergar isso de forma mais clara, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala da indústria do jeito que ela realmente é, sem romantizar e sem complicar. Até o próximo episódio do Descomplicando a Indústria.